Eu vou, quem sabe, Pastor Tiago, tu pode se apresentar e já ir conduzindo com a informalidade que esse grupo também tem. Que bom, me sinto mais à vontade. Primeiro eu quero agradecer a pastora Franciele, né? A leitura desse salmo, não sei vocês, eu estou arrepiado até agora aqui. Essa palavra de Deus que vem ao nosso encontro, nos motiva, nos consola e fortalece. Eu sou Tiago Yaske, moro há 6 anos e meio em Guarulhos, sou pastor aqui. Fui pastor no Rio Grande do Sul e agora, quer dizer, sou natural lá do Espírito Santo, capixaba. E já percebi, assim, que vocês são uma comunidade bem integrada, bem receptiva. Fico muito feliz por ter essa recepção de vocês aqui. Para mim é um desafio, é a primeira vez que eu mesmo vou falar com uma outra paróquia sobre o discipulado. Então, tá todo mundo fresco aqui nesse assunto, mas me sinto muito honrado e privilegiado por essa oportunidade, porque é algo que realmente pulsa no meu coração e que eu creio que pode nos ajudar nessa caminhada, como a pastora falou, de um aprofundamento no relacionamento com este Deus que nos ama. Deixa eu ver alguma coisa pessoal ainda. Sou casado com a Larissa Chino. Peguei o sobrenome dela, né? Isso foi uma coisa nova, assim, também. E, por enquanto, não tenho filhos ainda, mas estamos caminhando nessa direção, quem sabe, né? Deus é que sabe. Vamos conversar um pouquinho sobre discipulado, então? Vocês, talvez, todos aqui tiveram experiência já com discipulado, ou já ouviram falar, ou já participaram. Quem é que já participou? Só para eu ver na telinha, assim, se alguém já participou de experiências de discipulado. Em outras igrejas, por exemplo. Tem a experiência ali. Tem Danaís, São Antônio. Legal. A gente quer trazer uma proposta de discipulado que é um tanto, para mim, foi muito inovadora. E é diferente daquilo que eu vi também em outras comunidades, paróquias da nossa igreja e de outras igrejas irmãs. Para a gente começar a conversa, eu vou trazer aqui uma definição do que é discipulado. Posso projetar aqui uma tela? Pode sim. São só 2 frases que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Apareceu aí? Apareceu. Tá. Aqui a gente tem uma definição, e já dá para perceber o caminho que a gente está andando, de discipulado, como o discipulado é o crescimento intencional com a ajuda do outro. O discipulado é o crescimento intencional com a ajuda do outro. Essa é uma definição bem, assim, básica e simples do que é o discipulado, da forma como a gente tem vivido aqui em Guarulhos e em outras paróquias também tem sido experimentado. É muito baseado no relacionamento. É muito baseado nessa ajuda um ao outro, nesse crescimento conjunto. E o que eu vi muito bacana, assim, já de início na conversa de vocês, é que vocês têm, assim, esse carinho, essa preocupação uns com os outros. Então, a vivência desse discipulado vai se encaixar muito bem no perfil da paróquia. Uma segunda definição um pouco mais ampliada diz assim: o discipulado é um relacionamento de amor e aceitação, em que um discípulo mais maduro, ou uma discípula mais madura e em pleno crescimento, ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a se aproximarem mais dele e assim reproduzirem. Vamos pegar as palavras-chave. É um relacionamento de amor e aceitação. Um discípulo maduro, crescendo, ajuda outros discípulos a se aproximarem
e reproduzirem. Essas duas definições ajudam a gente a caminhar na direção do que é esse discipulado. Eu não sei como é para vocês, assim, mas muitas vezes, e muitos anos, eu experimentei uma dificuldade muito grande, ainda experimento, mas de uma outra forma mais leve, de colocar em prática o que eu pregava e o que eu ouvia no culto. Muitas vezes a dificuldade de viver aquilo que... Eu não sei se vocês têm grupo de estudo bíblico aí também, não? Tem um grupo de estudo bíblico. E às vezes aquele grupo não é muito bom, mas e a prática? Onde é que ficava daquilo, né? Pelo menos para mim era um desafio muito grande viver na prática aquilo que era estudado, aprofundado. E aí, então, a gente tem que perceber que discipulado não é um curso, não é um estudo, mas é um estilo de vida. É um estilo de vida. O que Jesus fez com os discípulos dele? Como é que foi que Jesus treinou os discípulos dele? Alguém me ajuda aí? Como é que Jesus treinou os discípulos dele? Fala o que está na sua ideia aí. Eu acho que foi na vivência prática mesmo. Ele não separou um dia e disse assim, agora nós vamos estudar. Ele simplesmente chamou-os para viver com ele. Daí eu acho que é na vivência mesmo. Muito bom, né? Obrigado. Maria também levantou, pode falar. Ele levou os discípulos para uma viagem, para outro lugar. Uhum. Agora que as meninas já quebraram o gelo, era isso que eu ia falar também, assim, que na minha opinião, a forma de ensinar foi que ele viveu junto com eles, e aí, até mesmo os ensinamentos eram com histórias do dia a dia, assim. Ótimo, muito bom. Quer dizer, Jesus viajou com esses discípulos e no dia a dia viajou, assim, no sentido de que ele caminhava para várias direções juntos, eles estavam partilhando a vida juntos, né? E nesse dia a dia ele ensinava, ele passava os ensinamentos da palavra de Deus, ele anunciava a palavra de Deus e ele vivia também, curando os enfermos, ajudando aquelas pessoas oprimidas, estendendo a mão àqueles que precisavam. Jesus estava sempre fazendo e vivendo isso na prática. Mas tem mais uma coisa e um detalhe que a gente às vezes não presta muita atenção. Além de tudo isso, Jesus viveu com aqueles discípulos um nível de amizade profundo. Um nível de amizade profundo. Se a gente olha Mateus 26, 38, não sei se a pastora tem a Bíblia ali, não? Pode abrir para mim, por favor? Eu tenho aqui também, mas Mateus 26, 38. Tem uma frasezinha onde Jesus fala com os discípulos ali. E se mais alguém tem depois da Bíblia, eu vou abrir mais um texto com vocês. Pode ler, por favor. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Por que essa frase? Olha que interessante. Ele abre o coração. Ele chega para os discípulos e abre o coração. Ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Vocês não podem ficar comigo um pouquinho, vigiar, orar? Ele abre o coração, ele estabelece vínculos. Ele cria um relacionamento com esses discípulos baseado na sua graça, no perdão de Deus, no amor de Deus. Ele não chamou os discípulos mais inteligentes, os caras que sabiam fazer, os caras que iam dar conta do recado pelas forças deles, né? Ele chama discípulos, pessoas que foram agraciadas por esse chamado, pessoas simples como eu e você. Então, um primeiro momento para a gente viver discipulado é experimentar aceitação, apoio e um amor que encoraja o nosso crescimento.
Aqueles discípulos viveram com Jesus crescendo, aprendendo, se desenvolvendo na prática, na vida como cristão, na vida como discípulo de Jesus Cristo, como seguidor de Jesus Cristo. Então, a gente também, para ter uma prática melhor, um crescimento maior, e realmente aplicar na nossa vida aquilo que a gente ouve na pregação, aquilo que a gente estuda no estudo bíblico, a gente precisa de aceitação, de apoio e de um amor que encoraja o nosso crescimento. E entender que antes do que a gente faz, antes daquilo que a gente faz, vem aquilo que a gente é, aquilo que você é. E você é, a partir do seu batismo, filho de Deus, filha de Deus, que recebeu uma missão nesse batismo. Lembra de Mateus 28, quando Jesus disse: vão a todos os povos do mundo e façam discípulos, seguidores de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar. Então, pessoas batizadas que são chamadas a fazer outros discípulos, outras discípulas. Para isso a gente se prepara. Se os discípulos se prepararam, a gente também precisa. Os discípulos lá, os 12 apóstolos se prepararam, a gente também precisa se preparar, né? E aí um outro aspecto do discipulado é que esse crescimento necessita de compromisso. Eu falei antes de amor, aceitação, vou voltar nesses pontos, mas também é necessário compromisso nosso, um comprometimento nosso, um compromisso nosso. Filipenses 3, 12 a 17. Vamos dar uma olhada lá. Alguém está com a Bíblia aí? Pode abrir lá para a gente. Filipenses 3, 12 a 17. Quem gostaria de ler? Filipenses 3, 12 a 17. Eu posso ler. Por favor. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Obrigado, Neir. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, não é qualquer um que está falando isso aqui, é o cara, né? É o cara que fez discípulos. E aí ele diz assim: eu não sou perfeito, eu prossigo, eu avanço, eu vou em frente para o alvo. E ele coloca no versículo 16 assim: andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, a vida prática daquilo que vocês já receberam da palavra de Deus. No último versículo que a gente leu, no 17, ele diz: sejam meus imitadores e olhem também o exemplo. O exemplo. Olhem as pessoas que vivem conforme um exemplo de vida e de dedicação, de fé. Olhem esses exemplos. Olhem para a pastora Franciele e vejam o exemplo que ela dá. E imitem isso. Isso é discipulado, né? Vamos resgatar algumas coisas, e aí também eu já abro para perguntas, e depois eu quero trazer uma experiência aqui de Guarulhos. Então, primeiro passo: quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Eu sou o discípulo de Jesus Cristo.
amado, um discípulo amado por Jesus Cristo. Você é uma discípula amada por Jesus Cristo, que recebeu uma missão no batismo. Uma missão séria. Quem sou eu? Um discípulo amado por Jesus Cristo. Como viver esse ser? A gente pode experimentar a vivência desse ser, um fortalecimento para essa vivência, num ambiente de graça, de aceitação, de apoio e encorajamento. E aí vem uma proposta de experimentar isso em microgrupos de até 4 pessoas. Um ambiente de graça, de amor, de aceitação, de apoio, de encorajamento, às vezes também de correção, mas tudo isso com vistas ao crescimento mútuo em pequenos grupos, microgrupos de 4 pessoas. E para isso a gente precisa de confiança uns nos outros. Isso se constrói também. Precisa de transparência, de a gente ter coragem de dizer quem a gente é, o que a gente vive, e de vulnerabilidade. Eu nunca imaginei, por exemplo, chegar num grupo da igreja e falar dos meus problemas em casa. Falar da briga com a esposa, falar da minha dificuldade até, num problema grande na paróquia que eu não estou conseguindo resolver. E aí eu posso chegar num microgrupo de pessoas que caminham comigo em discipulado, que me ajudam a crescer e que eu ajudo elas a crescerem, é mútua essa ajuda, e aí eu posso abrir isso, sem ser julgado, mas sendo apoiado, sendo ajudado, encorajado. Isso é vulnerabilidade. Né? Vulnerabilidade é você se abrir, se expor, sem medo de que isso vá te prejudicar, porque você está num ambiente confiável de graça. E o pré-requisito para tudo isso é largar as redes. O pré-requisito é o compromisso e a responsabilidade. Em Provérbios 27, 17, diz assim que o ferro afia o ferro. E assim também uma pessoa afia a outra pessoa. O ferro afia o ferro. Provérbios 27, 17. Então a gente também afia uns aos outros, ajuda uns aos outros a crescer e serem mais parecidos com Jesus Cristo.